Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez nessa live maravilhosa. Hoje, Hoje é que dia? 7, né? Hoje é 7 de janeiro. 7 de janeiro de 2026. E conforme a gente tem falado esses dias, que são 365 dias, deixa eu colocar aqui mais centralizado, que são 365 dias de disciplina, 274 dias de vitória e 365 dias de nova mentalidade. Espero poder contribuir com o seu desenvolvimento, com o seu sucesso. Espero contribuir, fazer parte dessa disciplina, da sua vida, dessa vitória, dessa nova mentalidade. Espero contribuir para trazer boas novas para você. Inclusive, nós estamos vivendo os primeiros dias deste propósito, que serão 40 dias de bênção do Está Escrito. Então serão 40 dias a gente fazendo um auto-reset, um autoconhecimento bíblico, para fazer que a nossa mente se liberta das nossas crenças, que a nossa mente se liberta dos costumes, nos reprogramando mentalmente para que possamos sair da zona de conforto. Então, esses primeiros 40 dias, nós iremos trabalhar em função disso, certo? Conforme eu tenho falado, esses primeiros 40 dias do Está Escrito, os 40 dias da bênção, nós iremos trabalhar muito através da palavra de Deus, porque nós iremos fazer uma reprogramação mental. Nós iremos nos esforçar para sair da zona de conforto, sair das tradições, das crenças, reprogramando nossa mente para sair daquele comodismo, aquilo que nos tem aprisionado e feito que a nossa vida tem sido o que é, tá certo? Então serão esses primeiros 40 dias de 365 dias de disciplina, 274 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Para haver transformação, tem que haver um sacrifício seu. Você tem que vir de madrugada, acordar junto comigo e a gente fazer isso até às 5h50, 5h55, 6 horas da manhã, todos os dias. Tá certo, pessoal? Quer mudar a mentalidade? Fique conosco no propósito DVN, aqui na Conexão do Prosperar Sem Errar. Tá certo? Mas vamos dar seguimento ao que tem que seguir. Nós falamos aí, no início de tudo, sobre posicionamentos que tem que ter sobre as atitudes e decisões da vida. Não é verdade? Nós falamos aí sobre esse posicionamento a qual você tem que agir a sua fé, agir o seu entendimento, sair da zona de conforto e fazer a sua mente entender que você não quer viver essa programação antiga. Que programação antiga é essa? O que você está falando? Veja bem, antiga, aquela programação a qual você acostumou com a sua vida do jeito que é. Os seus pais te ensinaram, como estão falado. E os pais dos seus pais ensinaram, e os pais dos pais dos seus pais ensinaram, e assim vai sucessivamente até chegar em você. Mas por que os seus pais, os pais dos seus pais, reprogramavam as crianças naquela época dessa maneira? Os filhos passaram por isso, porque eles não tinham outra maneira, não tinham uma forma melhor
de ensinar para sair da zona de conforto, porque eles aprenderam assim, não são culpa deles. Mas agora com a nova modernidade, uma tecnologia avançada que nós temos, que é a internet, a qual você está vendo até esse vídeo, hoje nós temos a condição de ler, aprender e repassar para as pessoas com mais rapidez. Veja que até as notícias hoje não demora. Antes demorava dias e meses. Por exemplo, quando algum parente seu ele vinha a óbito, demorava dias, porque a única comunicação era telegrama ou cartas, né? Ou as pessoas viajavam e até chegar o telefone. Aí o telefone era cabines de telefone, orelhão. Eu já coloquei até vídeo aqui sobre essas modernidades. Hoje não, hoje você faz tudo na mão. Você manda e-mail, você quer a carta pelo e-mail, você conversa com a pessoa pela mão, você com o aparelho de telefone, você vê a pessoa assim como você está me vendo. Então hoje a modernidade, a tecnologia chegou para ajudar. Tá certo que também já chegou, também atrapalha muito, né? Mas vamos voltar ao assunto. O posicionamento é quando você se posiciona para querer mudar. E eu tenho certeza que se você quer mudar de vida, você está aqui nessa live, assistindo essa live, compreendendo essa live que pode ser mudada a sua vida. Tá certo? Eu quero até ver se eu consigo mandar para outras pessoas aqui. Vamos ver se vai ter pessoas, né? Não sei se vai ter, mas essa é a forma melhor para a gente poder trabalhar, né? A gente poder trabalhar, ajudar, né? Porque tem que ter ajuda. A gente tem que poder ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas com o que a gente tem é muito bom. Então, vamos lá. No início de toda esse propósito do DVN, eu falei sobre o propósito do DVN, para que você venha posicionar. E depois, para não viver de aparência. Você tem que posicionar para não viver de aparência. Tem que lutar para não viver de aparência. Deixa as pessoas ver quem você é, porque fazendo isso, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. A sua vida vai ter um norte diferente, um norte. E é esse norte que a gente vai falar a respeito. Você lembra quando eu estava falando que tem muita coisa que vai acontecer na nossa vida? Eu só estou escrevendo aqui, pessoal, porque... Isso. Esse norte, quem providencia esse norte de transformação é você. Tá certo? E depois, com o passar do tempo, a gente falou, não olhe para trás para que não seja vendido como escravo. É isso, sobre isso. O que é olhar para trás? É você ver suas obras que você fez errada e querer consertar. Não faça isso. Se você fez algo errado, se arrependeu, você tentou consertar e não conseguiu, você não vai conseguir. Porque já foi feito, já foi falado. Entenda uma coisa, tudo que é pronunciado nessa vida, ela não volta mais. 3 coisas que não voltam mais. É uma palavra dada, oportunidade perdida e uma flecha lançada. Não volta mais. Então não deixe que hoje morra a sua vida. Se você ainda está nesse meio ainda de uma decisão e você tem que tomar essa decisão hoje, e você está já nessa decisão, tome essa decisão agora. Não espere para amanhã ou para mais tarde, não. Já tome agora pela manhã. Nos primeiros minutos do dia, nas primeiras horas desse dia. Não espere, porque às vezes essa decisão que você tem que tomar é uma decisão que vai mudar a sua vida. Uma decisão que vai trazer conforto, trazer sucesso para você. E a gente sabe que o sucesso não só através de decisões, não só através, é através do seu posicionamento, para ver quem você é. Você tem que ser essa decisão. Você não tem que tomar essa decisão ou fazer essa decisão. Do que eu estou falando? Você tem que entender que para você decidir algo, essa coisa tem que nascer dentro de você. Entende? Se essa coisa nascer dentro de você, a decisão ela vai ser realizada. Faz sentido para você?
Se você toma uma decisão e essa decisão está dentro de você, não está só na sua mente, não está só dentro do seu coração, não está porque as pessoas falaram ou porque apareceu oportunidade, mas está dentro de você, tome essa decisão o mais rápido possível. Não deixe ser influenciado pelas palavras negativas. Porque se você tem uma decisão a ser tomada e essa decisão pode mudar a sua vida, você já analisou, se posicionou, você já tem, não está vivendo de aparência, sabe que aquela decisão é o que vai mudar a sua vida? O que você está esperando de tomar essa decisão? Eu falo com você. Você está aí do outro lado, às vezes já pensou até se matar por causa das decisões erradas. E ainda tem esse pensamento de se matar. Não faça isso. Não tem essa concepção de pensamento. Eu vou me matar que vai ser um alívio para todo mundo. E você e sua alma? Para onde que vai? Se fosse tão fácil assim, milhares de pessoas morriam. Ninguém quer morrer. Pega esse turbilhão que você está passando, esse problema que você está passando. A dívida quem fez foi você. Mas pega de tudo que você fez de errado, que está te colocando para baixo, e cria-se nela uma oportunidade. Se posicione, mas não tome uma iniciativa errada. A vida você só tem uma. Você não tem várias vidas. Sua vida, entenda, neste mundo, sua vida não é um videogame que você tem uma vida, 2 vidas, 7 vidas, 10 vidas, 15 vidas e você recarrega e dá mais outra vida, não. Sua vida é só uma. Você só tem uma vida. Então entenda que você tem uma vida, então dê valor nessa vida que você tem. Se está tudo destruído, tudo com problema, pegue essas coisas que estão dando problema para você e veja que é uma oportunidade. Uma oportunidade que muitos queriam ter. Ter a chance de ter a oportunidade que você tem. E eles não têm. E você tem a faca e o queijo na mão. Então pega isso que você está passando aí e cria-se uma oportunidade. Posicione para isso aí. Não olhe para trás. Não viva de aparência. Tá certo? Vamos hoje na leitura. Na leitura nós iremos abrir aqui. Já está aberto, né? Aonde que é aqui? Tarará, aqui. Está no versículo 6. Então vamos lá. Olha como que fala sobre oportunidade, como a vida da pessoa pode mudar com uma decisão. Olha só uma decisão. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Abraão não está vivo mais. A carne dele já morreu. E olha como ele creu em Deus, que ele foi imputado com justiça. O que é uma pessoa imputada? O que é uma atitude imputada? É mostrada, é exposta, é apregoada, é identificada, é exemplo. Ele creu em Deus de tal maneira a qual poderia falar qualquer coisa para ele. Ele queria agradar a Deus. Ele tinha uma sensibilidade e um pouco da visão espiritual sobre acontecimentos, mas ele via, Deus pode fazer, Deus pode transformar. Não existia problemas. Aliás, existia problemas para Abraão, mas ele tirava de letra, porque os problemas não afetavam a mente dele.
A mente dele era focada no Criador. A mente de Abraão era focada em agradar ao Senhor. A mente de Abraão não era viver de aparência. A mente de Abraão não era olhar para trás. Ele tinha um posicionamento de quê? De olhar para o Senhor. E olha, e sabei, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. O que é fé? É uma atitude boa, uma atitude generosa diante de Deus. É a confiança naquilo que você vai fazer. Por exemplo, você, eu vou fazer um negócio, eu tenho fé que vai dar certo. Você está tendo fé, porque você tem uma certeza, por mais que não deu certo, por mais que você nem fez, mas você tem um projeto em mãos. Abraão não tinha. Ele só tinha a voz. Olha, Abraão, você vai ser abençoado, você vai ser transformado em sua vida e tal. Ele não tinha nada escrito. Ele tinha a voz de Deus. Não quer uma coisa mais gratificante do que a voz de Deus, do que uma coisa escrita? Mas hoje nós precisamos da escritura para a gente entender como que o povo do passado agia diante de situações diversas, as situações complicadas. E é brabo, viu? E ele fala aqui, ó. Ora, tendo a escritura prevista que Deus havia justificado pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, o que é todas as nações ser benditas em uma só pessoa? Por que nós somos justificados? O que é essa justificação? Quando você está trabalhando, você é CLT, você está no seu emprego e de repente você amanheceu ruim, um mal-estar no corpo, e você você deu até uma desinteria, aí você tem que correr para o posto de saúde. O que você é atendido pelo médico, o médico dá um receituário para você, dá o medicamento, você melhora, e ele já passou do horário de você ir para o trabalho. O que você pede para o médico? Um atestado. Então aquele atestado justifica a sua falta no seu trabalho. Então, se aquele atestado tem esse poder de justificar um dia, ou às vezes é um dia, 2 dias, 3 dias, a gente não sabe, né, o problema, mas aquilo ali justifica a ausência sua no seu trabalho. Então, justificou por que você não foi trabalhar hoje, não vai trabalhar 2 dias, 3 dias ou uma semana. É um documento para que você não venha ser descontado na sua folha no final do mês, aquele dia que você teve a ausência. E que está falando que, tendo a escritura prevista, que Deus havia justificado pela fé. Ou seja, pela fé. Deus justificou Abraão pela fé, pela imaginação, pela... como se diz? Eu tenho que ter a palavra certa para falar para você entender. Deus justificou Abraão pelos seus feitos, porque Abraão era o próprio feito de Deus. A Bíblia fala que Abraão era amigo. Você sabe, amigo de Deus. Você sabe o que é ser amigo de Deus? É andar lado a lado com Ele. Você tem um amigo seu, uma amiga sua, que você confia, você é confidente, você fala até sua vida, até demais que não deveria falar, mas você fala. É seu amigo carnal. Mas um dia esse amigo pode te abandonar, pode virar contra você, porque é ser humano, a mente dela às vezes maquina o mal, é normal, natural, o ser humano hoje está bem, amanhã está ruim. Por isso que a gente tem que estar alicerçado em Deus, para que todos os dias ruins sejam dias bons e todos os dias bons sejam ótimos ainda, e você não venha a ficar pregado em coisas e pessoas. Mas aqui está falando que Deus justificou Abraão pela fé, os gentios, e anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão abençoadas, benditas e abençoadas. Olha, Abraão, é o seguinte: se você me seguir, todas as bênçãos ricamente cairão na sua vida, e todas as nações sobre ti será bendita. Então, ou seja, se eu creio em Deus, creio no pai Abraão, que foi o pai da fé, ele, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que crer em Abraão, eu tenho que crer em Deus. Preste atenção.
Não divide seu pensamento. Deus é um único. O Senhor Jesus é seu Salvador. Mas aqui está mostrando que, na oportunidade, na época, nós tivemos um homem chamado Abrão, que não era Abraão, Abrão, a qual viu a voz de Deus e testificou, teve testemunha que Deus era com ele. E colocaram em um livro exemplo de fé. Então, na época, os da fé era filho de Abraão. E hoje é do mesmo jeito. Por quê? Os da fé pratica o que Abraão praticava. Olhos de misericórdia, longanimidade, não tinha fofoca, não tinha mentira, tinha posicionamento, não olhava para trás, não vivia de aparência, cria somente no Deus Todo-Poderoso, tudo que Deus pedia ele fazia. Então, esses da fé são os filhos de Abraão. Esses da fé que não querem ser o bambambam da história, não querem ser, eu sou melhor, o orgulhoso, não. Quando tem a humildade diante de Deus, a pessoa é reconhecida por ele. Você quer ter qual reconhecimento? O reconhecimento do homem ou o reconhecimento de Deus? O reconhecimento da família ou o reconhecimento dos amigos? O reconhecimento com o patrão ou o reconhecimento com um bom profissional? Qual reconhecimento você quer ter? Que todos os reconhecimentos que eu falei até agora aqui, só tem um, que é agradável à sua alma, ao seu espírito, que é o reconhecimento a Deus. Os demais reconhecimentos são reconhecimentos carnais. Às vezes a pessoa é caridosa, a pessoa faz bondade, a pessoa ela não mente, ela não trapaceia, ela não faz nada de errado, ela evita de fazer coisa errada, mas com intenção de lá na frente de ser reconhecido na empresa, com o patrão, ser reconhecido a ser um bom profissional. Não é errado, não, você ser reconhecido. Não é errado. Errado é você ser reconhecido e se orgulhar daquilo e começar a agir de forma diferente com seus colegas de trabalho, com seus familiares, com seus amigos, com seu patrão, enfim, com seus funcionários. Isso é errado. Não é errado você ser reconhecido e as pessoas estarem a seus pés. Você é uma autoridade. Mas espera aí, se eu sou uma autoridade, eu tenho as pessoas aos meus pés, eu sou reconhecido como uma pessoa extraordinária, por que eu tenho que pisar nos outros? Por que eu tenho que fazer acepção de pessoas? Para quê? Antes de ter esse reconhecimento, antes de ser ou ter o que eu tenho, eu pedi para Deus. Eu fiz o que Ele pediu. E agora que eu estou por cima da carniça, da carne, né? Da carne seca, eu tenho que pisar nos outros? Mas tudo te obriga. Não. Você tem um posicionamento. E esse posicionamento não deixa você pisar nos outros. Não deixa trapacear, não deixa ser orgulhoso, egoísta. Mas quando você cresce porque você não tem posicionamento, mas porque você quer fazer, você não é. E você, quando quer fazer, você não deixa de ser aquilo que você quer ser. Que existe diferença, já falei de novo, já falei várias vezes, falo novamente. Quando você quer ser alguém ou alguma coisa, você não é ninguém. Mas quando você é alguém, você não importa com coisas e pessoas, você agrada a Deus. Entendeu? Vamos continuar. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Vai ouvindo. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Tô pasmo.
Você está falando, Teus, da gente não fazer as coisas, da gente ser. E a palavra de Deus está falando aqui. Todos aqueles que estão debaixo da obra da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Cara, presta atenção, meu amigo e minha amiga. Se você tem informações, e você quer viver alinhadinho, não pode mancar, tem que ser assim, sabe? O perfeccionismo na palavra de Deus. Não, mas eu sou uma pessoa fervorosa, eu sou um crente conforme crente Abraão, eu sou uma pessoa de Deus. Eu te pergunto, se você é tão perfeito como a palavra de Deus fala, por que você está aqui ainda? Por que você está vivo entre os carnais, entre nós meros mortais? É a questão de pensar. Se eu faço tudo que está aqui, tudo que eu estou fazendo aqui está certo, não errei, não estou errando, você já parou para pensar por que você está vivo entre nós aqui? Você deveria ser um santo. Seu nome deveria estar na Bíblia. Olha, tinha Jesus, mas tem um auxiliar de Jesus aqui também. Tá entendendo? Então não existe aquela pessoa, não, mas eu não sou pecador, eu não faço nada de errado, sou aquela pessoa de Deus, porque eu não erro. Você está mentindo. Você está mentindo. Você está falando coisas que você não é. Porque para ser, meu caro, é muito mais profundo do que fazer. Lembra que eu falei no início? Lá, nos primeiros dias, aqui está falando. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, se você não está de acordo com a lei, você é maldito. Não sou eu que estou falando. É a própria palavra de Deus que está falando. É em Gálatas 3, versículo 6 ao 14. Então, por isso que eu falo. Não adianta você fazer. Não adianta posicionamento de fazer as coisas, de saber das coisas. Eu sei, eu faço, eu consigo. Não. Você tem que ser. Se posiciona como você é. Pois é, talvez eu sou uma pessoa tão... Eu faço tanta bondade, mas eu sou uma pessoa nervosa. Você está sendo essa pessoa nervosa porque você quer. Se você quiser mudar, você muda. Ah, mas é difícil tentar. Não é fácil. Mas você consegue. Aos poucos. É um processo. É um processo para você chegar até aqui, onde existe um caminho, um processo. E esse processo vai mostrar onde está suas dificuldades para você encontrar você. Você tem que se auto-encontrar. E aqui é um processo de transformação, de disciplina, para ter vitória, para ter uma nova mentalidade. Por isso que existe um processo. Hoje são 7 dias na madrugada fazendo esse propósito. É um processo, tanto para você como para mim. Nós iremos aprender junto, crescer junto, alcançar junto. E olha, o que ele tem continuidade. E é evidente que, pela lei, olha só, meu Deus. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Você tem ideia do que eu estou falando aqui? Você está compreendendo a ideia? Você está compreendendo a dimensão da coisa? Não adianta você ter vários certificados, diplomas, cursos superiores, curso de medicina, curso de direito,
Não adianta você ter cursado alguma faculdade, ser bacharel. Porque não adianta você ter isso tudo, mas não vive isso. Você fez uma faculdade porque seu pai ou sua mãe te pediu. Ou você quer provar algo para você. Todo mundo tem diploma, eu não tenho, eu vou provar. E fala, é evidente que pela lei ninguém será justificado. O que é a lei? O conhecimento, o estudo. Diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, se você é justa, você se posiciona pela fé. Não importa com o seu conhecimento, se você tem a 4ª série, 1ª série, 2ª, 7º ano, 8º, você vive pela fé. Você vive o que você fala. Que viver pela fé é isso, é viver o que você fala. Você se posiciona uma pessoa que quer viver pela fé, não consegue, mas quer dar um passo adiante. Você pelo menos está sendo humilde de assumir isso. E dizendo mais, ó. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. É isso que eu estou falando. Se a pessoa ela faz as coisas, se cursa uma medicina, uma faculdade, ela vai viver por aquilo que ela fez. Mas não é a fé dela. A fé dela é, ó, dinheiro, é uma qualidade de vida. Ela quer prosperar. É como que ela prospera sendo que dentro dela não há um posicionamento? Ah, mas ela cursou uma faculdade, hoje ela tem um carro bom, ela mora em um condomínio, né? A casa dele, da pessoa, um automóvel. Ele é casado, bem casado, né? Bem casada. Mas por ela fazer aquilo por interesse próprio, ela não consegue dormir à noite. Ela é uma pessoa vazia, é uma pessoa triste. Ela quer ser destacada. Ela chega no ambiente, ela quer papapá e chamar atenção, mas dentro dela tá vazia. Ela se destaca no trabalho, tudo, mas quando ela chega em casa, tá um inferno. Briga no casamento, ou é uma mãe solteira, ou um rapaz jovem, bem sucedido, mas a vida emocional, a vida sentimental tá um fracasso, porque ela vive aquilo que ela fez, estudou, ela colocou toda a vida dela na faculdade, no livro, mas ela não vive, ela não tem um posicionamento de falar assim, não, será que esse aqui eu quero mesmo? Será que quem eu posso ajudar com isso aqui? Isso aqui eu vou me ajudar, mas quem que eu posso trazer para perto, para ajudar? O posicionamento dela é só para ela, tão egoísta que ela só pensa nela. Não é errado ela pensar nela, no bem-estar dela, de mudar a vida, não é errado. Mas ela não pode colocar esse egoísmo acima de todos os preceitos da educação que ela aprendeu. Às vezes ela não teve nem essa educação. Mas ela não pode colocar isso acima de Deus, acima da sua mente. Porque quando você toma uma atitude naquilo que você faz, não é a sua cabeça que faz, é o seu coração. É o seu sentimento. E tudo aquilo que é levado ao sentimento, depois você vai chegar numa situação desagradável, constrangedora. Você depois vai passar o tempo e poxa, para que tanto dinheiro? Para que tanto luxo? Mas dentro de mim é triste, é um buraco, é vazio. Nunca me posicionei nisso. Então você precisa de ajuda. Se você está aqui nessa live, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda para mudar a sua história. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Então, ou seja, você vive da lei. Você vive daquilo que está escrito, mas você não vive na fé.
Então você vai ficar escravo do que você estudou, você dedica, você se torna escravo. E o que eu falei sobre escravo? Um escravo é porque ele olha para trás. Não tem que fazer isso aqui porque estou pagando e eu tenho que conseguir. Então você está olhando para trás, você está fazendo aquilo por intenção própria. Você tem que fazer por intenção própria, mas com equilíbrio. Ter um posicionamento e não viver de aparência. Cristo nos resgatou da maldição. Agora vem a parte boa da história, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo se fez maldição por mim, por você e pelos nossos antepassados. Está escrito que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. O que é maldito? O que é um madeiro? Ah, mas é um formato de cruz. Será que madeiro quer dizer somente cruz? Uma cruz de madeira? Madeiro. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que você ser pendurado no madeiro? O que é ser pendurado em um madeiro? Você sabe dizer isso? O que quer dizer esse madeiro? É uma pessoa que ela expõe o que ela é no momento de vergonha. E todos vejam, e todos veem. Por exemplo, não estou falando que Jesus mentiu, eu estou falando a verdade de Jesus. Ele sempre foi verdadeiro em posicionamento e não viveu de aparência e era aquilo. Mas ele precisou mostrar com essa atitude para que nós pudéssemos compreender e entender que uma lógica. Quando a pessoa mente para alcançar um bem, para alcançar uma posição, para ser reconhecido, para chamar a atenção, e aquela mentira vai 1 dia, 2 dias, meses, até ela acredita depois de um tempo, ela acredita na mentira que aquilo é verdade. Mas é desmascarado com o tempo. Então, mostra a vergonha da pessoa. É como você mentir, fazer as coisas escondidas. Você é casado ou casada, vê pornografia escondida da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, do seu pastor, né? Você mente para fazer negócio, para fechar um contrato, para a realização do seu sonho. Você expõe uma vida que você não vive. Você está mentindo. Então aqui fala que o Senhor Jesus se fez maldito. Ele fez mostrar para o ser humano: olha, vocês são fracos. Eu estou aqui nu, semi-nu. Eu estou mostrando a minha nudez. Eu estou mostrando quem você é. A vergonha. Eu estou me fazendo maldito para que você não venha ser mais. Eu estou expondo toda a carne que veio desde a época do pecado até hoje, para você compreender que eu posso mudar a sua vida, sua história. É assim que Jesus estava fazendo. Só que a inteligência da época, a compreensão era muito pequena. Não entenderam nada.
não entenderam ele se entregando, não entenderam ele apanhando, não entenderam ele, todo mundo julgando ele em silêncio, encalado, mostrando a vergonha, mostrando ali o que o homem é capaz de fazer com uma pessoa justa, de até matá-lo. Olha a dimensão. Olha para você ver a dimensão disso aqui. A palavra. É imensurável o nosso conhecimento para entender. Ele mostrou a vergonha do ser humano. Que o ser humano, ele é capaz de matar, de fazer falso testemunho, de pôr a pessoa nua, expor a pessoa pelo poder. Então ele se fez maldito. Ele pegou todas as maldições e carregou sobre si. Mas Jesus, ele chegou no templo lá e viu a coisa errada, ele quebrou o pau, chicoteou e tal. Por que ali não fez nada? O propósito dele não era esse ali. O posicionamento dele ali era mostrar para o ser humano de quem o ser humano é. Era ali mostrar para o ser humano que se ele não tomar cuidado, ele pode ser crucificado, ele pode morrer. Não é morrer a carne, e sim a mente, o espírito, por causa das coisas desse mundo. Você já parou e perguntou para você por que você está vivo até hoje? Por que você tem passado tantas dificuldades, tantos os problemas? E todos os dias você tem acordado. Às vezes você, hoje você não era, né? Mas hoje você é uma pessoa que depende de medicamento. Por que você depende de medicamento? O que você fez para tomar esse tipo de medicamento? Telvis, eu não fiz nada. É porque minha mãe era diabetes, meu avô era diabetes, hepático, tinha hepatite, e é de geração em geração. Mas ele está falando aqui o seguinte: Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito, ou seja, ele quebrou aquele vínculo de maldição. Porque a pessoa que vive debaixo da lei, debaixo do conhecimento e não pratica, ela é maldita. Então você está falando que meu pai e minha mãe é maldito? Não. Quem vive debaixo da lei, do fazer, esse sim. Ah, você está me desrespeitando, Telvis. Não estou. Entenda, abre sua mente. Todos aqueles que vivem em fazer, estão querendo chamar a atenção de quem? Está querendo chamar a atenção? Você vive para chamar a atenção de alguém. Mas para que você quer chamar a atenção? Sendo que você pode ser? Então se, minha mãe também pertence, meu pai, então por que essa doença passou para mim? É para você quebrar o ciclo. Mostrar para eles através da fé. Sabe a fé? Porque aqui está falando sobre a fé. Ser justificado pela fé. Que só você que pode ter. Cada um tem uma fé diferente. Mas é fé. É você falar assim, não, eu não aceito. Meus avós tinham, meus tios têm, meus pais também têm, tinham também. E eu ter também? Não. Se ele se fez maldito, então eu não posso ter essa maldição. É uma maldição hereditária essa doença. Está no sangue, mas eu vou quebrar esse vínculo, vou quebrar essa maldição. É agora. E como? Se arrependa. Volta à prática do primeiro amor. Se você não entende o que é isso,
Se arrependa. Pare de fazer o que está fazendo de errado. Pare de fazer as coisas erradas. Pare de ficar com mesquinhagem. Pare de pensar somente em você, no seu egoísmo. Pare de querer chamar a atenção dos outros. Atenção para você. Pare de depositar toda a sua crença em coisas e pessoas. Chame a atenção de Deus para você. Pare de querer mendigar a atenção do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, do seu patrão. Pare com isso. Chame a atenção de Deus. Mas chame no Espírito, na fé. Quebre essa maldição. Jesus mostrou aqui um exemplo que ele... Olha, se eu for pendurado no madeiro, eu vou ser maldito, mas eu vou fazer o quê? É o propósito de Deus, eu tenho que ser. Se eu sou o filho de Deus, eu tenho que ser até o final. Eu tenho que sofrer por essas pessoas. Para essas pessoas não sofrer mais. Então dê a sua vida pelo outro. Não é que você vai se matar. O cara está ali sendo só, não, vou entrar aqui, mata eu, mas não mata ele. Não é isso. Para de pensar em você que está mostrando. Para de pensar em você. Só no seu ganho-pão, no seu ego, no seu umbigo. Para de olhar para o seu umbigo. Tem pessoas, tem vizinhos, amigos, que está pior que você, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de desabafar com alguém, e você está aí só pensando na sua vida, só enchendo de informação, enchendo disso, eu sei isso, eu sei aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, e tarará, e que os outros que se dane, não está nem aí. Pare com isso. A sepultura é para todos, não é só para alguns não, a sepultura é para todos. Todos vão morrer um dia. Então não sepulte aquilo que você tem mais importante em sua vida, que se chama fé. Pegue o que você tem de conhecimento de Deus, ou você nunca teve conhecimento de Deus, procure. Senta um momento, vai ler a Bíblia. Ah, mas você falou que não pode entender demais. Não, se você não tem esse capricho, se você não tem esse costume, é bom você conhecer esse Deus, de quem tanto eu falo e muitas pessoas falam por aí. Compreende o que eu estou te falando? Esses primeiros 40 dias vai ser uma desintoxicação mental, vai ser uma reprogramação mental, algo para mudar a sua história, a sua vida. E você tem que permitir isso acontecer na sua vida. E para finalizar, aqui diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. Então, quando o Senhor Jesus, ele se fez maldito, ele se fez uma pessoa contaminada, cheio de orgulho, mostrou para todo mundo o que o orgulho pode fazer, o que o egoísmo pode fazer, o que o dinheiro pode fazer. Ele ficou em silêncio. Ele viu o que uma pessoa que julgadora, fofoqueira pode fazer. Ele ficou calado. Mostrando ali, estou escancarando quem é o ser humano. E ele tem que aprender. E nós vemos a atitude, o posicionamento de Jesus assim. Ele teve os 3 anos de ministério mostrando como fazê-lo, como servi-lo, como ser de Deus. E mesmo assim a pessoa não abriu, não entendeu. Pessoas foram curadas e as próprias pessoas que foram curadas julgaram ele. Mentiram contra ele. Ele ficou o quê? Calado. Falou assim, agora eu estou no posicionamento que eu não posso falar nada. Vai chegar no momento que eu tenho que morrer por eles, eu tenho que ficar calado. E alguém vai despertar em alguém vai despertar em alguém esse meu entendimento. E despertou em primeiros, foi nos apóstolos, porque os apóstolos andaram lado a lado com ele. E mesmo assim, para você ter ideia, os apóstolos andaram lado a lado com o Senhor Jesus, negaram, fugiram, traíram e não deixaram de ser apóstolos. Mas após a morte de Jesus, do Senhor Jesus, no 3º dia ele ressuscitou. Ele foi ressuscitado no domingo pela manhã, todo mundo sabe a história. Maria foi lá ver, ele já tinha ressuscitado.
Ele apareceu aos discípulos e falou: ficai aqui 40 dias até que o Consolador desça sobre vós. Então foi 40 dias que eles ficaram ali, esperando esse Espírito da promessa, que é o Espírito Santo. E é os primeiros 40 dias que nós iremos fazer de tudo para que a sua mente seja limpa, que essa espiritualidade venha mudar a sua história. E o meu posicionamento nessas lives é o quê? É para me ajudar e te ajudar. É a conexão de prosperar sem errar, o propósito da EVN, de ter disciplina, de ter vitória e de ter uma nova mentalidade. E para isso eu sou sujeito a sacrificar o meu sono gostoso, delicioso e trazer a palavra de Deus. Eu queria estar dormindo. Nossa, na minha cama quentinha, juntamente com minha esposa. Mas eu preferi sacrificar minha vida. Aliás, minha vida não. Meu tempo para me ajudar e ajudar você. Eu estou aprendendo muito. Não vou mentir para você. Eu sei muita coisa, mas estou aprendendo mais coisa e estou praticando mais no meu decorrer do dia a dia. Quem anda lado a lado, quem anda comigo, sabe o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. Então você tem que parar de ser mesquinho. Você tem que pensar o que você pode fazer para as pessoas. O que você pode fazer pelas pessoas. Usá-las para ter seus ganhos pessoais, ser reconhecido por elas, ter o que elas têm. O que você pode fazer pelas pessoas? O que você pode doar para as pessoas? Deus, eu não tenho nada para dar e doar para as pessoas, porque eu sou muito vazio e eu não consigo. Eu não tenho nada. Então, se você não tem nada, vem esses dias, nos primeiros dias do ano, os primeiros 40 dias, modificar seu pensamento. Tentar, pelo menos, sair da zona de conforto. Tentar, pelo menos, posicionar sua mente. Tentar, pelo menos, não viver de aparência, não olhar para trás para ser vendido como escravo. Tentar, pelo menos, fazer algo de bom para você e para as pessoas. Fazendo isso, você pode ter certeza, meu querido, minha querida, sua vida vai mudar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. A vida só muda quando nós damos oportunidade. As pessoas falam assim, mas eu já fiz de tudo para mudar de vida. Tudo que você imaginar eu já fiz. Mas está faltando uma coisa. Você posicionar. Posicionar a sua fé. Você já fez, mas nunca foi. Então posiciona como tem que ser, não como fazer. É isso que muda a história da pessoa. A pessoa só muda a história quando ela permite que Deus mude dela. Olha, para você ter ideia. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula e nem acrescenta. Cara, se essa aliança que você recebeu no dia do seu casamento, juntamente com a sua esposa, você tem a tendência de traí-la ou traí-lo, de separar, é uma aliança, é só um símbolo, é só um anel. Mas aqui é uma aliança espiritual. Eu estou falando como homem, aqui falo como homem. Se essa aliança com Deus
for confirmada, ninguém anula. Ninguém, nenhuma criatura do mundo pode anular, pode quebrar. É como se diz quando você vai casar, o padre fala, o pastor fala, o que Deus uniu, o homem não separa. É isso. É sobre isso. Se você tem uma aliança confirmada com Deus, olha, pode vir a tempestade que for, o furacão, os problemas, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, pode vir o que for, é seu. É seu. Já é seu. Nada, estou te falando nada vai destruir sua aliança com Deus, a não ser que você permita. Se você permitir que essa aliança continue firme, você vai continuar vivendo pela fé, você vai continuar se posicionando, você vai continuar ser de Deus, não fazer para Deus. Você vai continuar ser uma pessoa, não ser mais uma pessoa de aparência. Você vai continuar sendo uma pessoa humilde, benigna, teóloga de misericórdia. Você vai continuar sendo uma pessoa para não olhar para trás. Você vai fazer até coisas que você nem imagina pelas outras. Você está firmando uma aliança com Deus. Você é essa própria bênção. Você não faz essa bênção. A gente provoca o milagre, mas nós temos que ser o próprio milagre. Quando provocamos o milagre acontece. Mas quando o milagre acontece, muitos desistem de ficar. Porque parece que já se acomodaram, né? Já conseguiu que isso. Não, mas quando você provoca o milagre, você passa a ser o próprio milagre. O próprio milagre. Você sabe o que é ser o próprio milagre? É você ter uma doença incurável e você usou a fé. E aquela fé te curou, te salvou e você dedica o resto da sua vida para Jesus. Você leva a palavra de Jesus para as pessoas. Você não quer que as pessoas sofram como você sofreu. Você é a própria palavra. A pessoa olha para você e fala assim, pô, esse cara é de Deus mesmo. Ele deveria ser um santo, mas não é, porque ele é carnal. Ele tem muitos erros que cometeu no passado. Ele pediu perdão, ele pediu arrependimento, ele teve arrependimento demais. Ele é carne. Ele está ali então para nos mostrar, para nos mostrar o seu exemplo que ele conseguiu. E ele tem que permanecer até o fim. Até o fim da vida dele, até depois do fim. Entendeu? Ser aquele posicionamento de ser de Deus. É grandioso quando você vê uma pessoa assim. Então, se posicione. Seja de Deus. E o que você tiver de oportunidade de fazer pelas pessoas, faça. Mas não pelos seus próprios interesses. Faça de mente, corpo, alma e espírito. Tá certo? E eu espero que essa palavra te ajudou hoje. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, eu te agradeço por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui para trazer esse preparo espiritual tanto para mim como para eles. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu ouvir, pelo meu ver, pelo meu falar, pelo meu enxergar, pelo meu pensar, pelo meu agir. E que o Senhor consagre os nossos olhos, consagre o nosso ouvir, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso vir, o nosso ouvir, o nosso cheirar, o nosso alimento carnal e também consagra também o alimento espiritual, que é a tua palavra. Consagra a nossa vida, consagra o nosso lar, a nossa família, o nosso ciclo de amigos seja consagrado, o nosso ciclo de amizade seja consagrado, o nosso ciclo de trabalho seja consagrado a Ti. Senhor, nos livra do mal, nos livra do ciclo maldoso, nos livra de todas as pragas que o mal tem colocado nesse mundo. Nos protege, nos fortalece. Fortalece esse que está fraco, que não consegue, meu Deus,
ter força dentro de si. Ele já pensou até em se matar. Fortalece ele para que não venha fazer isso. Ele está pensando em jogar a toalha e desistir. Não deixe, não permita, Senhor. Senhor, se tiver caído, que o Senhor estende as tuas mãos sobre a vida dele. Estende as tuas mãos poderosas. Estende o teu poder na vida deles. Hoje, uma live diferente. Não com mentalização, nada com isso, mas falando diretamente contigo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pelo posicionamento do Senhor para com a gente. Nos dê força, Senhor, para nos posicionar. Nos dê força para não olhar para trás. Nos dê força para não viver de aparência. Nos dê força para ajudar aqueles que precisam. Nos dê força com nós mesmos. Às vezes, essa pessoa que precisa de ajuda nem são as pessoas lá de fora. São as pessoas da própria casa. Às vezes não são as pessoas nem da própria casa, nem de fora, mas é ela mesma. Ela tem que se ajudar. Então faça isso. Ilumine a vida de cada um deles, pois entrego a vida de todos em tuas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pessoal, finalizando essa live de hoje, estaremos aqui amanhã com mais uma novidade para você. E hoje foi diferente. Hoje foi voltado para a fé. Foi mais agressiva para muitos, mas os que são da fé vão entender muito bem o que quer dizer essa palavra. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. E prosperar sem errar é uma opção de vida. E até a próxima. Até amanhã.